Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente mergulha num tema fundamental. Como as nossas células controlam o que entra e sai. É o transporte através das membranas. Essencial para a vida, né? A base vem de capítulos de bioquímica sobre o assunto. A missão aqui é, desvendar essas máquinas moleculares incríveis, desde íons pequenininhos até moléculas maiores como a glicose. Ok, vamos lá. Para começar, pensa na membrana da célula como uma portaria super rigorosa. Ela tem que manter a ordem interna, mas também deixar a galera certa entrar. Nutrientes, água, essas coisas. E, claro, botar o lixo para fora. Íons como sódio, potássio, cálcio são VIPs nesse entra e sai. Glicose também. E aí entra a física, né? A termodinâmica básica. Se tem mais coisa fora do que dentro, a tendência natural é entrar. É tipo descer a ladeira. Isso. Em geral, não gasta energia da célula diretamente, é espontâneo. Agora, se for para mover algo do lugar menos concentrado para o mais concentrado, aí é subir a ladeira. Custa energia e para íons tem a carga elétrica que complica um pouco, cria um potencial elétrico que se soma à concentração. Entendi. É o tal potencial eletroquímico. Entendi. É a ladeira eletroquímica. Mas mesmo descendo a ladeira, às vezes a molécula não passa direto pela membrana, certo? Precisa de uma ajudinha, uma porta especial, talvez. Exatamente. É a difusão facilitada. A molécula ainda vai a favor do gradiente, descendo a ladeira, mas precisa de uma proteína para facilitar a passagem. Tipo os ionóforos, aquelas moléculas que funcionam como, balsas. Lembro da valinomicina. Ela é craque em pegar potássio, né, K+, e ignora o sódio, o Na+, mesmo eles sendo tão parecidos em tamanho. Ela abraça o K+, atravessa a membrana e, solta do outro lado. Impressionante. Isso, a valinomicina é um carregador, uma balsa mesmo, e a seletividade é a chave. A estrutura dela encaixa perfeitamente no K+, mas não no Na+. Mas também existem os formadores de canal, que são como túneis. Ah, os canais iônicos. Esses são como túneis super rápidos e seletivos, né? Exato. E o canal de potássio KCSA é um exemplo clássico para entender a seletividade. O fascinante ali é o filtro de seletividade, uma parte bem estreita do canal. Essa parte tem átomos de oxigênio posicionados de um jeito que imitam perfeitamente como o íon K+ interage com as moléculas de água ao redor dele. Então o K+ larga a água e passa pelo filtro super bem. Já o Na+, que é um pouquinho menor, não encaixa direito nesses oxigênios. Fica frouxo, digamos assim. Por isso ele não passa. É uma seletividade incrível, baseada em tamanho e energia de interação. E a velocidade disso é absurda, né? Próxima do limite de difusão. Sim, a estrutura é otimizada para isso. Íons se repelem dentro do filtro, o que ajuda a empurrar o próximo, e a barreira de energia para passar é baixa para o K+. E olha, muitos canais não ficam abertos o tempo todo. Eles são controlados. Como? Por voltagem, como nos neurônios com os canais de sódio e potássio no potencial de ação. Ou por ligantes químicos, enfim, tem vários jeitos. Falando em canais específicos, e a água? Como ela passa tão rápido? E aí entram as aquaporinas. São canais exclusivos para a água. A velocidade é de bilhões de moléculas por segundo. E elas têm um truque sensacional. Elas impedem que prótons, H+, peguem carona na água. No meio do canal, a molécula de água é forçada a interagir com os aminoácidos específicos, asparaginas. Isso quebra a fila de pontes de hidrogênio que o próton usaria para pular de uma molécula para outra, essencial para manter o pH e o potencial elétrico da célula. Que mecanismo engenhoso! Além desses túneis, tem aqueles transportadores que mudam de forma. Tipo, porta giratória? Isso. O GLUT1, que transporta a glicose, é um exemplo clássico. Ele funciona num ciclo. Pega a glicose de um lado, onde tem mais, aí a proteína muda de configuração, vira para o outro lado, libera a glicose lá, onde tem menos, e volta para a forma original, pronta para pegar mais. É o chamado mecanismo ping-pong. O GLUT1 é uniporte, carrega uma coisa só.
Mas existem os que carregam duas coisas juntas na mesma direção, sim-porte, ou trocam uma pela outra, antiporte. Ok, isso cobre a descida da ladeira. Mas e para empurrar a ladeira acima, contra a concentração? Bom, aí a gente entra no transporte ativo. Esse sim gasta energia. Precisa acoplar o transporte a um processo que libere energia, geralmente a quebra do ATP, a nossa moeda energética. A energia do ATP é usada para forçar a molécula a ir contra o gradiente dela. Aí, aqui a coisa fica realmente interessante. É onde entram as bombas, né? Como a famosa bomba de sódio-potássio. Ela é vital principalmente em células animais. Essencialíssima. Ela trabalha sem parar, bombeia 3 íons sódio para fora da célula e traz 2 íons potássio para dentro. E para cada ciclo desse, gasta uma molécula de ATP. Isso cria e mantém aqueles gradientes de Na+ e K+, que são cruciais para um monte de coisa. Controlar o volume da célula, para ela não inchar ou murchar, e também para gerar os sinais elétricos nos nervos e músculos. O mecanismo envolve mudanças na forma da proteína, ligadas à fosforilação pelo ATP e à ligação dos íons. É um ciclo E1-E2 bem regulado. Faz sentido. E tem outras bombas importantes assim. Sim, claro. A bomba de cálcio, a K2+ ATPase, é outra super importante. Ela bombeia cálcio para fora do citosol ou para dentro de organelas, mantendo a concentração de cálcio livre ali muito, muito baixa. E isso é fundamental, porque pequenas variações no cálcio disparam processos como contração muscular, liberação de neurotransmissores. Cálcio é um sinalizador-chave. E eu ouvi falar dos transportadores ABC também. Ah, os ABC são uma família enorme. Usam ATP para bombear um monte de coisa diferente para fora da célula. Um exemplo bem conhecido, infelizmente, é a glicoproteína P ou MDR. Ela causa resistência a múltiplos fármacos em células de câncer. Como assim? Ela simplesmente reconhece uma variedade de quimioterápicos e bombeia eles para fora da célula cancerígena antes que possam agir. Usa ATP para isso, claro. O mecanismo básico envolve ligar o substrato e o ATP, mudar de forma, liberar o substrato para fora e depois voltar ao normal. Que desafio para a medicina. E para complicar um pouco mais, tem o transporte ativo secundário. O que é isso? É uma forma, digamos, indireta de usar energia. Em vez de usar ATP diretamente para transportar uma molécula X contra o gradiente dela, a célula usa um gradiente de outra coisa, geralmente de íons, que já foi criado por transporte ativo primário, tipo pela bomba de sódio-potássio. Por exemplo, no intestino, a bomba de sódio-potássio mantém o sódio baixo dentro da célula. Aí tem um transportador que deixa o sódio entrar a favor do gradiente dele, descendo a ladeira, e essa descida do sódio fornece a energia para trazer glicose junto, mesmo que a glicose esteja sendo movida a ladeira acima, contra o gradiente dela. É um sim-porte Na mais glicose. Inteligente, né? Usa um gradiente para criar outro. Uau! Então, resumindo, as células são verdadeiras mestras da logística molecular. Elas têm um arsenal incrível de ferramentas, balsas, túneis seletivos, bombas que gastam energia, portas giratórias, acopladas, tudo para controlar com precisão o que entra e sai das suas fronteiras. Um controle fino, constante e absolutamente vital para a vida. Exatamente. E fica a reflexão, né? Pensar na complexidade e na especificidade dessas proteínas. Como a evolução chegou a mecanismos tão precisos para tarefas aparentemente simples como mover um íon. Pense na seletividade do canal de potássio, que diferencia íons quase idênticos. Como isso evoluiu? E será que a gente já entendeu todas as funções, todas as regulações desses transportadores? Ou ainda tem muitos segredos escondidos, talvez em tipos celulares específicos ou em doenças esperando para serem descobertos? É um campo fascinante.